Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos interpela a darmos um testemunho da pessoa de Jesus ao mundo. Saber quem é Jesus é fundamental para que o nosso testemunho seja eficaz, para que o mundo conheça e creia na pessoa de Jesus. Por isso, as seguintes perguntas são fundamentais. O que temos feito a respeito disso? Será que temos testemunhado a pessoa de Jesus ao mundo? Quem é Jesus para nós? Jesus lança a pergunta para os seus discípulos sobre o que as pessoas achavam quem ele era. E depois de apresentarem várias opiniões e respostas, Jesus pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Na verdade, essa é a pergunta que Jesus continua fazendo a cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Chega um momento na vida em que o cristão tem que falar claramente quem é Jesus para si mesmo. Chega um momento em nossa vida que não basta mais falar de Jesus repetindo o que os outros falam, repetindo o que já disseram ou o que já está escrito em algum livro. Chega um momento que é preciso dar um testemunho de Jesus. É preciso termos palavras autênticas. É preciso falarmos com o coração. Chega um momento em que Jesus tem que ser para nós não um personagem distante, caricaturado, histórico, vazio, mas tem que ser alguém concreto em nossa vida. Alguém que temos uma relação concreta, íntima, de amizade e de amor. Jesus não pode ser uma ideia vaga, mas alguém presente em nossa vida. É lógico que para chegarmos a esse testemunho de Jesus, requer todo um processo, requer tempo e persistência, pois nada acontece da noite para o dia. É necessário vínculos, é necessária uma experiência pessoal com Ele. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, movido por uma graça especial, conseguiu responder primeiro que os outros. Quem é Jesus para ele? Foi algo que partiu do seu coração porque já o conhecia há algum tempo, já havia andado muito com Jesus e visto tantas maravilhas acontecerem pelas suas palavras e seus gestos. Naquele momento, Pedro não teve mais dúvida. Ele estava em frente ao Filho de Deus vivo, em frente ao Messias, o ungido de Deus. E foi aquele momento escolhido também por Jesus para lhe dar uma grande responsabilidade. Ser chefe da igreja, ter poderes maiores que os poderes humanos, o poder do serviço a Deus, para servir ao povo com muito zelo e carinho. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Irmãos, a experiência de Pedro nos leva a observar que, quando somos capazes de testemunhar Jesus ao mundo, quando entendemos quem é Jesus para nós e confessamos isso com palavras que vêm do coração, o próprio Jesus nos dá uma missão e uma responsabilidade muito grande. Ele nos confia também a sua igreja. Ele acaba por nos confiar uma porção do seu povo para cuidarmos, para termos zelo. Essa porção do povo pode ser a sua família, as pessoas com quem você convive no seu ambiente de trabalho, de estudo, no seu serviço, na igreja. Na verdade, isso acontece como um gesto recíproco. Quando nos damos conta de quem é Jesus e do que Ele é capaz de fazer e de realizar em nossa vida, nosso sentimento é de querer retribuir tamanho amor já dedicado por Ele. A nossa vontade é de servi-lo, de corresponder a esse amor. Por isso, Ele nos confia uma responsabilidade sobre uma pequena parte da igreja para que cuidemos dela também com muito zelo e cuidado. Percebam que a primeira leitura tem uma ligação com o Evangelho. O trecho de Isaías fala que o rei deve ser um pai para toda a casa de Judá. Ele levará a chave da casa de Davi. Ele terá o poder de abri-la ou fechá-la. Ele terá o trono da glória na casa do seu pai. Na verdade, toda essa descrição serve para nos mostrar que o rei de Israel ocupava uma posição fundamental porque fazia o papel de um enviado de Deus,
Ele era o ungido do Senhor, ou seja, recebia também o título de Messias. A ele cabia toda a responsabilidade sobre o povo e deveria tratar seu povo como o próprio Deus o tratava. Ao rei era dado um poder divino e ele deveria fazer uso desse poder para zelar pela casa do Senhor, para cuidar com muito carinho e zelo do povo de Deus. Jesus, no Evangelho, concede também essa responsabilidade a Pedro. Jesus escolhe Pedro para ser o alicerce firme da sua igreja, de tal maneira que nenhum poder maligno poderá derrubá-la. Mas Pedro não está sozinho. Jesus quer o apoio, as orações e o carinho de todos os católicos. Sabemos que os papas são os sucessores legítimos de Pedro, por isso devemos dar ao Papa sempre o nosso suporte, o nosso carinho e nossas orações. São José Maria Escrivá escreveu que, por causa do duro fardo que recai sobre os papas e bispos, devemos sempre venerá-los e estimá-los com nossa oração. O Papa é a figura de Pedro, sobre o qual Jesus deposita toda a sua confiança e responsabilidade. Cabe a cada um de nós sermos responsáveis também pela obra de Cristo na terra, a sua igreja. Portanto, irmãos, temos que aprender a amar essa igreja e todos os que a conduzem com nossa vida, com nosso coração e testemunho. Isso requer que façamos a experiência de Pedro. Primeiro, a experiência de cuidar de uma porção da igreja que Deus nos confia, que começa em nosso lar, nossa igreja doméstica. Mas também devemos cuidar e fazer parte de uma igreja que sabemos que é mais forte que os poderes do inferno. Segundo, a experiência de fé em que Jesus não seja um personagem distante que ouvimos alguém falar, mas um amigo concreto que caminha conosco lado a lado, que nos sustenta nos momentos de provação e que está sempre disposto a nos ajudar e guiar nossos passos, fazendo-nos proclamar o seu nome ao mundo com coragem e alegria. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.